O apocalipse chegou ou não? Será que o arrebatamento vai ser entre 5 a 10 anos ou não? Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, fique nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vocês devem ter visto, né, o vídeo ali onde rolou esse diálogo em meio carnaval. Imagina que loucura. De repente, a Baby do Brasil chega lá e fala: Olha, Ivete, se prepare aí, o apocalipse chegou já. Em 5, 10 anos vai ter arrebatamento no meio do carnaval lá, né? Ela pulando o carnaval, de repente fala aquilo pra galera. E assim, é interessante, né? Independente, né? Eu não vou julgar ninguém aqui, mas que gerou um burburinho sobre esse assunto, né? Então é muito interessante o pessoal indo buscar entender e tudo mais. Então, assim, o que que acontece? Antes de entrar nesse assunto, nesse vídeo a gente vai pegar textos bíblicos que falam sobre esse assunto, mesmo que você não seja cristão, pode ser ateu, enfim, só para você entender o que que é essa loucura toda, tá? Mas nesse vídeo você vai entender, tá? Mas antes de eu entrar nesses textos para você entender, eu queria comentar de uma senhora que entrou em contato com a gente uma vez e ela falava que tinha muito medo do apocalipse, né? Ela falou, gente, eu tenho muito, ela tinha pesadelo, ela, sabe, aquilo fazia mal para ela, né? Passava medo, sensação de medo e culpa, né? Eu acho que tem muitas pessoas quando leem isso e veem, tem esse sentimento. E aí a gente foi trabalhando com ela, foi conversando com ela e hoje ela enxerga de forma diferente, né? Ela tem paz, né? E a gente vai explicar qual que foi a visão que a gente passou ali para ela, né? Que ajudou até ela ter um relacionamento com Deus diferente, né? Ao invés de medo e culpa, hoje ela tem um relacionamento diferente com Deus, de paz, né? Jesus, ele traz essa paz espiritual. Só que eu não estou negando a importância do medo. Eu acho que o medo é importante, né? E não estou falando que textos bíblicos não passem esse sentimento de medo, né? O medo ele tem o seu valor, né? Você de repente não se joga da ponta porque tem medo, né? Você não, o medo te impede de fazer coisas erradas, de você se matar, né? Então, o medo, por um lado, é bom, né? O teu filho que não tem medo, você se preocupa, porque, né? A pessoa que não tem medo de nada. Então, assim, eu não vejo o medo necessariamente como algo ruim, só que ele se torna ruim quando ele toma todo o controle e ele deixa de ser apenas um gatilho para você ter autoconsciência do que você está fazendo e passa a te controlar. Você passa a olhar para Deus como aquele cara que está lá de cima tentando ver se você erra em algo para mandar um raio, entendeu? Então, aí que chega o problema, né? Enfim, então, pessoal, antes da gente falar do arrebatamento, eu queria falar sobre essa questão do apocalipse, da volta de Jesus, né, que está todo mundo falando. Então, assim, tem um texto muito interessante que o pessoal às vezes usa, que está em Mateus 24, para falar que Jesus está voltando, né? Então, é ali onde Jesus fala, olha, vão ter fomes, vão ter terremotos, vão ter guerras, né? E aí o pessoal fala, olha só, tem morte, tem guerra, tem terremoto, o amor está se esfriando, Jesus está voltando. Só que, olha só que interessante, pessoal. Eu vou ler o texto, não é exatamente isso que Jesus está querendo dizer ali, tá? Então, isso é muito interessante, porque às vezes você olha assim e você fala, ah, meu Deus. Então, calma. Eu vou ler um texto aqui, que está em Mateus 24. Em Mateus 24, os discípulos eles estão levando Jesus ao templo, né? Que tinha sido aumentado ali pelos romanos, um templo majestoso. E aí o que acontece é que ele fala, não vai sobrar aqui pedra sobre pedra. E aí os discípulos perguntam, então, senhor, quando que vai ser o fim do mundo? Quando que o Senhor vai voltar, vai acabar tudo, né? Qual que é o sinal? Aí Jesus fala, olha, vai ter engano, muita gente vai vir em meu nome, vão ter guerras, terremotos, tudo. Mas ele, olha só o que ele diz. Quer ver, ó? Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Então você veja que interessante. Jesus ele cita uma série de coisas que acontecem no mundo e ele diz, ó, isso tudo quando vocês virem acontecendo, não é o sinal do fim. Não é o fim ainda. Você vê? Então, assim, às vezes o pessoal fala, isso é sinal da volta de Jesus. Não, não, não. Jesus falou, quando vocês virem essas coisas, não se assustem, porque não é o fim ainda. Isso não é o sinal do fim, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque guerras sempre aconteceram, fome sempre aconteceram, terremotos sempre aconteceram. É claro que essas coisas estão cada vez mais intensas, como dores de parto, como Jesus falou, vai estar cada vez pior, é verdade, e o mundo está assim, né? Mas ele diz, ó, isso ainda não é o sinal do fim. E aí ele fala que muitos serão maltratados, vos matarão, vai ter muito escândalo, traição e tudo mais. O amor no mundo vai se esfriar. E aí ele diz assim, olha só, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, pessoal, o que acontece? Jesus, qual que é o sinal do fim? Ele diz assim, ó, pessoal, quando o evangelho, que significa boas notícias, for anunciado ao mundo inteiro, então virá o fim. A gente vê, né, o mundo sendo destruído aí e tudo mais, beleza. Mas o evangelho foi pregado a todas as nações? Quando a gente olha para 2 bilhões, 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram, nem sabem o que é isso. Aí eu pergunto, será que esse ano, né, tudo isso vai acontecer? Né? É claro, alguém pode falar, não, mas o Espírito Santo vai ser derramado, vai haver muita, né, vão haver milagres e as pessoas, essas 2 bilhões de pessoas milagrosamente vão saber do evangelho. Só que, pessoal, pensa comigo aqui. A quem que Deus deu a ordem de anunciar o evangelho? Não foi a nós? Né? Foi a nós. Não foi? Ele falou para os seus discípulos, anunciam o evangelho. É uma missão nossa, certo? Quem nos capacita? Verdade, né? Deus capacita cada um de nós, né? A anunciar o reino dele. Verdade, tá tudo certo. Só que assim, às vezes esse discurso de não, Deus vai fazer um milagre e tal, coloca a gente numa situação de conforto. Então tá o mundo, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo, e eu tô aqui, ó, no YouTube, tô aqui gravando vídeo, você entende? Né? Ou, sei lá, tô com a minha família, tô fazendo os meus negócios, assim, eu deixo aquilo ali a critério de Deus. Não, Deus um dia vai fazer um milagre ali, beleza, eu tô aqui tranquilo, e daí você é arrebatado. Só que não é bem assim da perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de pessoas que agem, né? Colocam em prática aquilo que Jesus ensinou. Né? Quando Jesus ele fala, olha, quando eu voltar, eu acho excelente esse texto de Mateus 25. Quando eu voltar, eu vou separar em 2 grupos de pessoas. Para um grupo eu vou dizer, onde você estava? Você não me acolheu quando eu precisei, quando eu estive na cadeia você não veio me visitar, você não me deu comida quando eu precisava, e eles vão dizer, nossa senhor, mas como assim? O senhor nem estava aqui? Não, mas quando você deixou de fazer para uma dessas pessoas, né? Então, Jesus, ele se identifica com a raça humana, e as pessoas podem dizer que são cristãs, mas se elas não estão agindo movidas pelo Espírito de Deus, né, em prol do seu semelhante, servindo o seu semelhante, você pode anunciar apocalipse, pode ficar desesperado, pode fazer o que quiser, né? Não adianta, entendeu? Então, para Jesus, aqueles que vão estar no reino são aqueles que fizeram em prol, ou seja, serviram o seu próximo, né? Ele fala lá, né? Me vestiram quando estive nu, né? Foram me visitar quando estava preso, me deram de comida quando eu estava com fome, né? Então, esse amor à humanidade, essa prestação de serviços em prol do outro, é o que realmente a gente deveria se preocupar. Mas não, a gente gosta de se preocupar com holofote, a gente gosta de se preocupar com né, grandes eventos, grandes coisas, e o dia a dia, né, fica para trás ali. Então a grande mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Então, assim, a grande preocupação nossa não é com arrebatamento, né? Até porque, né, na Bíblia não diz que a hora ninguém sabe. Então, assim, Jesus fala pode ser a qualquer momento, né? Então, assim, o que ele está querendo passar é o seguinte, olha, se preocupe, enquanto o seu mestre não chega, em servir, né? Ele até conta uma parábola de que o cara estava aguardando o seu mestre, lá o seu patrão, e aí ele não cuidou, bateu nos empregados. Aí quando o patrão chegou, ele estava naquela situação. Né? Ou seja, o que Jesus está querendo falar? Enquanto eu não venho, não se preocupe com, sabe,
com coisas que, né, se preocupe em fazer a minha missão, né? Que é justamente servir o próximo, espalhar o reino de Deus, né, anunciar o evangelho. E isso é uma coisa que a gente não encontra em muitos discursos de medo desse, né? É o discurso de medo por ele mesmo, né? Então, assim, enfim, então isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Então, primeiramente, né, aqui a gente aprendeu que o sinal da vinda de Jesus é o evangelho sendo pregado a todo mundo, é a igreja, vamos dizer assim, ou as pessoas que creem em Cristo, servindo a humanidade, né? E espalhando esse amor por toda a humanidade. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho muito complicado quando a gente entra nesse assunto de arrebatamento. Há uma vertente da igreja evangélica que ensina uma tal teoria, doutrina sobre arrebatamento secreto. Não sei se já ouviu falar, mas isso acontece até em filme, né? Você está aqui, de repente as pessoas começam a desaparecer, foram arrebatadas, né? O mundo fica um caos e Jesus volta no final. A Bíblia apresenta um pouco diferente disso, né? O arrebatamento na Bíblia sempre está atrelado à volta de Jesus. Não existe dois arrebatamentos. Jesus volta e existe o arrebatamento, né? E a igreja passa pela tribulação, né? Então a igreja se prepara. Em todos os momentos históricos que você vê na Bíblia, Deus sempre preparou a igreja como guerreiros treinados para passar por momentos difíceis. E a igreja nunca escapou de momentos difíceis. Opa, esse momento aqui eu não vou passar, vou escapar. Não, não. A igreja sempre passa, sempre se prepara. Então, por isso que é muito importante, né, essa preparação. Né? Porque senão a pessoa pensa, vou ser arrebatado antes de passar pelo momento difícil, e aí não se prepara, né? E enquanto não, a ideia bíblica é o contrário, você tem que se preparar porque você vai passar por um momento difícil, né? Jesus não disse, ele disse, vos matarão, serão perseguidos. Ora, se você fosse arrebatado antes, você não ia passar por momentos de perseguição, mas você vai passar. Né? Então, por isso que é importante essa questão do preparo, né? E, por último, eu gostaria de mencionar dois textos bem interessantes, tá? Um texto está em Daniel, capítulo 12. A gente vai montar aqui um estudo completo sobre isso, eu só vou colocar aqui um vislumbre para vocês ficarem curiosos, né, para a gente poder entrar nesse assunto, mas Daniel, ele fala do tempo do fim, é muito interessante do final dos tempos e tudo mais, da ressurreição, do arrebatamento, né? Toda aquela história. E olha só que interessante, no livro de Daniel tem muitas histórias, muitas profecias e tal, é muito interessante. E aí o que acontece? O anjo chega para Daniel e ele fala no verso 4, olha Daniel, encerre, né, as palavras desse livro, né? As profecias que ele escreveu, tudo que ele passou ali, né? Que está na tua Bíblia, é só você ler o livro de Daniel, tá tudo escrito lá, né? E ele fala, cele até o tempo do fim. Né? O anjo fala assim, Daniel, as pessoas não vão entender o teu livro até o tempo do fim. Tá? Mas no tempo do fim, né, elas vão começar a estudar o teu livro e vão entender a mensagem para se preparar para os eventos finais. E aí, quando a gente vai para Apocalipse 10, é bem interessante porque essa mesma cena acontece, tá? Onde aparece um anjo e tudo mais, chega com um livro e fala, olha, tá para tocar a sétima trombeta, tá? Tá chegando o momento final da história, o momento de ressurreição que Daniel tinha falado, né? E agora o livro você pega, o livro que estava fechado agora você vai abrir e vai estudar, que tá fazendo uma referência ao que Daniel falou. O anjo falou para Daniel, fecha o livro até o final do tempo. Daí Apocalipse 10 aparece uma cena de um anjo no final dos tempos, colocando o livro, chegou agora estuda esse livro. E o mais interessante disso tudo é que o Apocalipse, para você poder entender o que está escrito ali, muitos símbolos e linguagens vêm do livro de Daniel, vem de toda a Bíblia, na verdade, né? Mas principalmente a partir do capítulo 10, quando é aberto o livro, começam a aparecer símbolos de Daniel, né? Então, se você não lê Daniel, você não tem como entender do que está sendo dito ali em Apocalipse. Então, por isso que é muito interessante, muito importante estudar Daniel para você poder entender os momentos finais da história ali em Apocalipse. E isso a maior parte das igrejas não fala. Gosta de falar de fim do mundo, gosta de falar de tragédia e tal, mas dessa preparação, desse conhecimento do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, para você realmente entender o que está escrito ali,
né, são a menor parte das igrejas. Isso acontece por dois motivos. Você tem uma parte das igrejas que crê no arrebatamento, então, para que eu vou estudar, seguir o que o anjo está falando, né? Estudar Daniel para entender o Apocalipse, para me preparar, sendo que eu vou ser arrebatado antes do momento difícil, né? Então, muitos caem nesse engano, nesse erro, né? E outros já não creem que a Bíblia é um livro inspirado e tudo mais, e aí partem para o caminho de que todos aqueles eventos de Daniel e Apocalipse se referem a eventos passados, né? É tudo meio que uma, vamos dizer assim, alegoria, talvez. Enfim, não são profecias para o futuro, né? Então, você também, por que você vai ler para se preparar para o momento que vai passar, né? Então, os dois grupos acabam não tornando importante o estudo do livro de Daniel, né? Nesse tempo, porque eles não veem tanta relevância, tanta importância. Agora, quando a gente vai, né, e lê os textos, a gente observa, né, que o livro de Daniel, o próprio livro fala, né, que a mensagem não foi destinada para todos dentro da história humana, é destinado para quem está vivendo no tempo do fim, né, nos tempos finais. São essas pessoas que precisam abrir e entender o que está escrito ali. E a grande questão é, bom, se o livro é para ser entendido nessa época, será que eu estou vivendo no tempo do fim? Será que é essa época? Então, para você saber disso, se inscreva no canal. A gente vai estar falando sobre esses assuntos, vai estar estudando os textos bíblicos, você vai estar entendendo cada vez mais. Você pode colocar suas dúvidas nos comentários também, né? E a gente vai estar crescendo espiritualmente junto aí. Beleza, pessoal? É um prazer falar com vocês. Sigam o canal e deixe seu comentário.